Vamos para o professor Alexandre Mirhan, sociólogo e escritor, já está aqui com a gente vai falar sobre geopolítica mundial, mas claro que eu quero começar falando sobre esse 7 de setembro. Professor, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Thalita. Boa tarde a você, a todos. E falar sobre a situação no Brasil é também falar da geopolítica mundial, viu? Que ela está em mudança. Mas com certeza, né? Exatamente. País importante como o Brasil aqui para a América Latina e para o mundo, né? Mas e aí, quero saber, como que você está vendo esse começo, então, de 7 de setembro? A gente conversou agora com o Mira um pouquinho sobre ato em Brasília, agora há uma expectativa grande em relação ao ato do Rio de Janeiro. Bolsonaro já está por lá, chegou, participou ali de motociata, né? E se dirigiu à praia de Copacabana. Os relatos e as imagens mostram que a praia está lotada ali, tem bastante gente de fato, e há essa expectativa para uma radicalização no discurso de Bolsonaro ali no Rio de Janeiro, né? Ali em Brasília, ele, como o Miro ressaltou, ele não atacou STF, TSE, poderes da República, mas a expectativa agora, por conta muito das pesquisas eleitorais que o trazem, de fato, muito longe, com uma distância considerável em relação a Lula, e sem muito o que fazer nesses 25 dias que faltam para o primeiro turno. Como que você está vendo tudo isso, professor? Olha, se eu pudesse resumir em uma palavra, ele sofreu hoje uma derrota, um ato verdadeiro fracassado, um fracasso de público, um fracasso político, mostra o completo isolamento que ele se encontra neste momento. Você veja que ele teve que apelar para a esposa, ao lado dele, aquele periquito com roupa verde, né, que é o dono da van. Não tinha nenhum aliado dele. Todas as autoridades em Brasília, o presidente do Supremo, do TSE, o presidente da Câmara e do Senado, todos foram convidados e não compareceram. WO, no show. Né? Então, um completo isolamento. Ele falou para menos ainda do que a bolha dele, porque a bolha dele está ficando mais rarefeita, ele está perdendo espaço. As pesquisas estão mostrando que começa a ter, ele embica, não é? Ele bateu no teto, agora ele vai começar a perder. Não é? E o discurso dele em Brasília, talvez o Miro tenha comentado, quer dizer, é um ato explícito de misoginia, de machismo, de patriarcalismo, no ano que nós comemoramos 200 anos de uma data que é muito importante para a nossa história. Ele fala do imbrochável, né? Ele faz campanha eleitoral, ele se diz do lado do bem e chama o povo a votar nele no dia 2 de outubro. Ele infringiu todas as regras sociais, do decoro, da moralidade eleitoral, tudo. O uso da máquina pública em proveito pessoal. Eu acho que o TSE e o Supremo têm até condições políticas de puni-lo de alguma forma, né? Mas acho que não vão fazer. Faltando 25 dias para as eleições, essa bolha dele de 25%, 30% iria ganhar uma radicalidade que, aliás, a sociedade, nós já estamos vivendo essa radicalidade. Eu hoje já, mesmo um cara muito errado comete uma infração de trânsito, eu não ponho a mão na buzina mais. O cara vai sair de lá, me dá 3 tiros e me mata. Então há um clima de terror na sociedade. Né? Os fascistas estão ostensivamente nas ruas. Né? Então ele sofreu, ele está no gueto, ele tem este núcleo que ele pode matar a filha caçula dele, que este núcleo que é bolsonarista não vai mudar de posição. Não é? Ele perdeu o apoio completamente dos chamados formadores de opinião, do establishment, da cúpula, aquelas 2.000 autoridades na posse do Alexandre de Moraes aplaudiram 7 vezes, uma delas de pé. Quantos daqueles 10% vão votar nesse cara? Não vão votar. É uma vergonha mundial que o Brasil passou hoje. Né? Eu assisti um documentário sobre os 100 anos da independência, 1922, governo Arthur Bernardes. Foi preparado 3 anos antes. O Brasil não era quase nada no mundo e tinha 50 chefes de Estado no Rio de Janeiro. Eles construíram vários prédios e pavilhões, foi uma grande festa. E hoje,
100 anos é uma coisa, 200 é outra coisa. Isso devia ter já sido preparado, deveria ser emoção, festa, união nacional, divergências políticas e ideológicas de lado, é comemorar a independência do Brasil. Nós não fomos para as ruas, há um medo na sociedade. Então, o setor dele, do fascismo, está cada vez mais radicalizado, ele está cada vez mais desesperado, porque sabe que vai perder a eleição. Essas pesquisas que você comentava agora, essa última que saiu agora da Quest, ela está destoando, mas todas as outras pesquisas, o Ibope a Folha vai sair sexta, o Ibope saiu ontem, todas mostram que ele bateu no teto e começou a oscilar para baixo, não podemos usar o termo queda, mas tem uma tendência de queda. Esta semana ele agrediu uma jornalista da Jovem Pan, acho que é a única que destoa lá, que é progressista, a Amanda, uma barbaridade. Ele quase que ameaçou, pô, você está me fazendo essa pergunta? Você sabe que o seu marido vota em mim? Ou seja, passando um pito na jornalista. Você não pode fazer isso comigo porque o seu marido não autoriza, ele é do meu lado. Ele perdeu o voto do marido dela, né? Parece que ele deu uma declaração, né, de solidariedade à esposa. Então, ele está perdendo muito espaço. Eu continuo com a opinião, aí não é um desejo, o presidente Lula vai vencer no primeiro turno. Por quê? O Ibope ontem deu 49, né, para o Lula e todos os outros 50, 51 dos válidos. Agora, só tem notícia ruim para o Bolsonaro nessas todas as pesquisas que estão saindo e a que Datafolha vai sair. Qual é a notícia ruim? Tudo que podia acontecer para melhorar a situação dele já aconteceu. Os benefícios já foram pagos, a compra de votos já foi efetuada há mais de um mês, a propaganda eleitoral começou dia 26 de agosto, então já tem aí 5 ou 6 programas dele diariamente, de manhã e à tarde, de 2 minutos, ele tem 2 minutos e 38 segundos, e não surte efeito. O debate na Globo não mudou nada, a entrevista na Globo, no Jornal Nacional, o debate na Band não altera. Ele não ganha 1 milímetro, ao contrário, ele começa a perder, por isso cada vez que ele abre a boca, ele perde um setor social, vão ficando com o seu gueto. E da onde a notícia ruim também é para o Ciro. Este mesmo Ciro que já bandeou assim para a direita, não estranharia se o Ciro ou apoiasse no segundo turno. Já há alguns autores, alguns escritores que já começam a levantar a suspeita. Não é possível uma pessoa que está em terceiro lugar, 25 pontos atrás do segundo, ele só bate no primeiro colocado. Isto aí, em nenhum lugar do mundo tem lógica uma campanha eleitoral nesse sentido. Então o Ciro está perdendo apoio. Eu tenho aqui, ele foi candidato em 98, 2002, 2018. Ele teve 10, 11 e cresceu para 12 na última. Agora vai ter menos que 5. Um desastre eleitoral. E a notícia ruim para o Ciro é que se Bolsonaro e Lula, os eleitores desses dois que estão na ponta, estão 85% definidos, os eleitores de Ciro estão só 40% definidos. Então vai dar uma enxurrada de votos válidos que as pesquisas não vão mostrar. Isso só aparece nos últimos 3 dias. E os 6, 7% de indeciso estão indecisos por quê? Eles não vão para o Bolsonaro, mas ainda tem esse preconceito, conseguiram carimbar no presidente Lula essa coisa da corrupção. Na hora, esta turma, uma boa parte, vai se definir pelo presidente. Por isso que eu digo para os meus amigos, companheiros do nosso campo, que começa a tomar Rivotril, tem uns que ameaçam até ir embora do Brasil, só porque deu uma variaçãozinha. Calma! O Lula tem todas as chances de vencer no primeiro turno. Então, e não é vontade minha, vontade é também, mas ela é científica. As pesquisas mostram 60% dos eleitores de Ciro vão mudar, 40% vão para o Lula. Isso dá 2,4. É o que metade disso ele já vence no primeiro turno. Então tem todas as condições de vencer. Bolsonaro isolado, Lula crescendo, diminuindo a rejeição e nós vamos vencer as eleições.
E mais uma vez, a atuação de Ciro está adiantando essa mudança de votos para voto útil em Lula, né? Por conta, de fato, das entrevistas que ele tem dado, da forma como ele tem se posicionado, e essa grande questão que surgiu ali na entrevista da Jovem Pan, que foi Ciro dizendo que não apoiaria Lula no segundo turno. Daí pega muito mal para esse eleitor mais à esquerda de Ciro, né? Então, acho que esse processo até se adianta. Vamos ver, né? Datafolha sai agora, talvez não com o impacto desses últimos dias, mas na semana que vem a gente tem essa nova rodada de pesquisas e daí a gente já vai conseguir conferir os impactos desse 7 de setembro e dessa atuação de Ciro Gomes. Vamos ficar de olho nisso tudo.